tudo conforme a vontade de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nessa casa. Que estejamos todos tranquilos de que aqui, estando sempre alguma coisa, vamos aprender. Antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, gostaria de solicitar, se possível, que desliguem os celulares ou coloquem no silencioso. Uma hora vamos falar sobre a energia do celular, o quanto ela nos prejudica no ambiente onde a gente vem buscar refazer as nossas energias. Muita interferência, por isso que a gente pede para que mantenha o celular de preferência longe do corpo, tá? Obrigada, pessoal. Bem, hoje a gente trouxe um tema para a gente conversar. Lá no Caminho da Luz, a gente tem um roteiro de palestras, que é o departamento de comunicação que faz esse roteiro junto com o departamento doutrinário. Então, a gente nem sabe que palestra vem para o mês seguinte para nós. Cada dia é um palestrante, eles fazem palestra uma vez por mês. Então, tem bastante palestrante lá, graças a Deus, né? E a gente nunca sabe o tema. Então, para quem me conhece, o que vai seguir no Caminho da Luz, que são bem poucos, eu faço minhas palestras sempre a primeira terça do mês. Mas a dona Regina, como é tão imperfeita quanto qualquer um de vocês, se rebelou por 2, 3 vezes e não queria fazer palestra. Entrei num conflito consciencial, né? E a gente tem muito isso, não foge a regra para ninguém, por estarmos num mundo de provas e expiações. Em algum momento a gente vai se defrontar com a nossa consciência quanto à nossa caminhada na Terra. E aconteceu comigo. Há quase 30 anos na Casa Espírita, desenvolvendo a mediunidade. Há uns 18 anos, desenvolvendo a mediunidade, fazendo palestra, atendimento fraterno, né? Trabalhando em grupos de estudo, estudando. A dona Regina entrou em conflito com ela mesma. E em função do dia a dia que a gente tem, por invigilância, né? Por descuido, mas pelos próprios processos que a vida nos traz. Por estarmos num mundo de prova e expiações, irmãos, nós não estamos isentos de ter esses conflitos diante da nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos num mundo bastante materialista e temos as nossas deficiências emocionais. Então, qualquer um de nós está vivendo esses processos. E hoje vocês devem ter percebido que, devido à transição do planeta, de mundo de prova e expiações para regenerado, há muita turbulência ao nosso derredor. Não só no nosso convívio junto aos nossos familiares, ou no nosso ambiente profissional, ou na nossa cidade, mas no geral, em si, no mundo inteiro. Tanto é que tem guerras, se vê rumores de guerra, desastres seguidos, a situação da natureza que volta e meia apresenta convulsões, e volta e meia a gente está vendo processos de vida que a gente nem esperava que acontecesse, mas está acontecendo, e cada vez mais rápido. E a gente diz, mas o dia está passando muito rápido, o ano está passando muito rápido. Está passando bem rápido, porque as horas parece que estão encurtando. E estão. Mas o tempo de Deus para nós, ele é o livre-arbítrio que ele nos deu. Só que nós não temos mais tempos para brincar com a nossa passagem por essa vida. Porque você sabe, né? Tem conhecimento que nós não viemos aqui para ficar para sempre na Terra, nessa encarnação. Nós temos de passagem, uma hora e outra nós temos que voltar para o mundo espiritual
pelo tempo que tivemos aqui nessa encarnação durante a transição, que vai nos levar para outros mundos ou para retornarmos para a Terra para mais uma encarnação de modo diferente. Vai ser muito de acordo com como nós estamos vivendo o aqui e agora. Então, qual é o nosso tema? Diante da consciência, que é o que fez com que a gente raciocinasse e me fez perceber que eu estava sendo egoísta, que eu estava pensando só em mim, nas minhas situações de vida, de achar que eu não conseguiria, porque surgiu outras sistemáticas que eu precisava abraçar. Mas, no fundo, eu estava fugindo da minha responsabilidade. Porque quando a gente abraça uma atividade na casa espírita, e faz com dedicação, com amor, sem pretensão de vaidade, ou de se sobrepor sobre os companheiros, tudo se ajeita para que isso aconteça da melhor forma possível. Por que então que eu me desequilibrei? Por que eu comecei a viver esses conflitos emocionais? Porque a gente ainda carrega muitas coisas na gente que a gente pensa que já está equilibrado, na verdade não está. Basta pisar num guetinho da gente que a gente grita, não é verdade? E já esbraveja, dependendo da situação. E já diz uns palavrão ainda às vezes também, né? Para ver como a gente ainda usa muito o impulso na nossa vivência. E a doutrina dos espíritos nos convida a usarmos dessa vigilância para não cair nesse desregramento. Porque é muito fácil para a gente, porque a materialidade nos chama muito a atenção. Porque a gente vê o dinheiro como algo que, para tudo, a gente precisa dele. Mas por que a gente valoriza tanto? Se a gente pode viver com bem pouco, mas a gente sempre quer mais, não é verdade? A gente sempre acha que está faltando alguma coisa para a gente. Sempre acha que está faltando um par de sapato que tem que combinar com outra roupa. Sempre pensa que está faltando algum móvel na casa que podia complementar outra coisa. Porque a gente ainda quer muito e não sabe o ser que precisamos ser. Então a gente recebeu esse tema e eu percebi, quando eu vi que o tema era isso, eu digo, é agora. Ou tu percebe que tu tem uma consciência bem já, com bastante entendimento, ele te propôs, então vai lá, dá a tua cara a tapa. Né? Porque a gente sempre acha que ainda pode mais, então acha que não está fazendo o necessário. Mas uma coisa é bem importante. Quando a gente se propõe vir aqui na frente, a gente tem que ter bastante cuidado. Mas também tem que ter flexibilidade para aceitar críticas positiva e negativa. Porque a gente não vai contentar todos vocês com o que a gente vai dizer aqui. E o processo das palestras, a gente se colocar à disposição através daquilo que a gente aprende durante esse tempo na casa espírita de conhecimento, é trazer aquilo que a gente aprende, né? De bom, que agrega, que possa estimular outros a seguir esse entendimento, estimular e buscar um grupo de estudo para aprender. A gente quase chega a ser um exemplo do que aprendemos na doutrina espírita. Mas a gente tem exemplos bons e não tão bons também. Então, isso que me chama a atenção. A primeira que vai ouvir o que tu vai falar, sou eu. Né? Tudo que eu vou falar aqui, eu sou a primeira a escutar. Para depois fazer com que vocês entendam isso. Então, eu propus a vir falar. Falei lá no Caminho da Luz na terça, falei lá em Bossoroca na quarta, e agora estou falando aqui. Para ver o quanto a gente tem que ouvir, né? Na mesma semana. E a gente percebe o quanto a gente tem responsabilidade. É claro que a gente tem que estudar, a gente tem que refletir para não vir aqui e dizer um monte de abobrinha. Né? Porque vocês deixaram os lares de vocês, né? Para vir aqui buscar um pouco de ânimo, um pouco de equilíbrio, um pouco de entendimento para poder vivenciar esses momentos lá fora, que são bem perturbadores, comprometedores, e a gente, por viver muito ainda no impulso, não nos dá o tempo para pensar e refletir, a gente
uma qualidade psíquica. Ela faz parte da psique humana. Ela faz parte da nossa mente, do nosso pensamento. Então, ela é um estado de qualidade do ser, do espírito. E Allan Kardec, que é responsável pela codificação das obras básicas do Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta para os espíritos maiores, e aonde perguntando onde que estava as leis de Deus. E os sábios da espiritualidade responderam que as leis de Deus estavam na consciência, se encontram na consciência, né? Acho que isso aí todo mundo sabe, mas a gente traz para esclarecer. Então, dessa forma, todos os seres humanos trazem consigo esse entendimento, esculpido na própria consciência, onde estão as leis divinas, todos sem exceção. Mas o que a gente deve entender sobre isso? Né? Embora esteja escrita, a gente sabe que a maioria não consegue interpretar de que forma ela se dá, né? E como praticar essas leis. Então, que é para isso que precisamos desenvolver o senso moral. Algo que não é assim tão fácil, porque a gente sabe que na Terra, hoje, a nossa humanidade tem as leis dos homens. E nem todos nós seguimos elas, não é verdade? A lei do trânsito segura a lei do trânsito e fora outras leis, assim, não precisa enumerar, cada um sabe de acordo com a sua consciência, né? Se é difícil vivenciar as leis dos homens, imagine as leis de Deus. Aí a gente percebe o quanto o sofrimento está em nós ainda e a dor, porque ainda não despertamos a nossa consciência do porquê que nós estamos na Terra hoje. Nós paramos para pensar o que eu vim fazer na Terra, de onde eu vim, para onde eu vou. A gente não para pensar nisso. A gente para e nem para. A gente quer viver. Mas vocês se deram conta que a maioria não vive, simplesmente existe? E por que eu digo isso? Por todas as doenças que estão ali. Por todas as situações que têm aparecido nas nossas vidas, doenças raras, doenças que estão se descobrindo, mas tem um lado positivo, que diante da tecnologia, a medicina está avançando bastante, descobrindo essas doenças, né? Mas nós não precisaríamos viver elas se nós soubéssemos usar a nossa mente em proveito da positividade, do entendimento de já buscar as leis de Deus para vivenciar no nosso dia a dia. Então, como diz, se não vamos pelo amor, vamos ter que ir pela dor. Não é verdade? E é assim que nós estamos hoje, vivendo muito mais pela dor. Porque a gente ainda foge desse compromisso de buscar nos conhecer. Né? Então, essa conquista, para nós, é fruto de um esforço muito pessoal. E o que a gente faz? A gente joga toda a responsabilidade que deveria ser para nós nos outros. Na família, a gente joga para os outros por não conseguir alguma coisa, por estar interferindo. No ambiente profissional, porque os patrões é isso, o colega é aquilo, aquele outro. Quando a gente está estudando, é que o colega atrapalha, porque o professor não sabe ensinar. Então, cada momento da nossa vida, nós achamos culpados para aquilo que não conseguimos que faça bem para nós. Mas, na verdade, é nós conosco mesmo que deveríamos nos integrar nesse entendimento e buscar a causa dos nossos desequilíbrios, das nossas emoções desequilibradas. E não é fácil, a gente fala isso, mas não é fácil o que estamos vivendo. O que precisamos? De muita vigilância para conosco. Mas a gente não para ver tudo isso. Então, esse despertar é efeito natural do processo evolutivo, porque, de acordo com a nossa consciência, e por ser
como colocamos ali, o nobre, o vulgar, a liberdade, a libertinagem. A gente sabe, tem consciência disso. Mas às vezes a gente acha mais fácil de fazer alguma coisinha assim, achando que ninguém está vendo, que não vai nos prejudicar. Só que a gente perceber, qualquer ato que fizermos hoje, a nossa consciência acusa na hora. E o resultado, às vezes, das nossas escolhas erradas, não vai demorar muito, vai acontecer um processo na consciência desperta. Poxa vida, mas eu fiz aquilo, olha aí, eu estou passando por isso, e é por isso que é. Na hora nós já sabemos. Há um tempo, há uns anos atrás, a gente dizia, ninguém está vendo. Não vai ser nessa vida, outra vida eu resolvo isso. Na próxima encarnação, né, dava essa desculpa. Agora não temos mais tempo para isso. Na hora, nossa consciência já nos mostra que estamos fazendo coisa errada, que estamos cometendo atos que não são nada justos para o nosso semelhante, para o nosso próximo. Mas o que nós fizemos? Nós reclamamos, nós julgamos, nós vitimizamos, nós fazemos de coitadinho, nos sentimos inferiores, e assim vai. Nós queremos que a nossa vida seja boa, à custa dos outros fazerem ela ser boa. Então temos que ter bem mais cuidado sobre isso, né? E ele diz mais adiante que aqui também, que a gente sabe que a questão de nós desenvolver em nós esse entendimento vai muito mais de nós buscar na nossa vida, através do estudo, da meditação e dos pensamentos nobres. Porque assim como tem pessoas, né, que fazem faculdade, doutorado e tudo, elas também têm muitas deficiências, não têm às vezes conhecimentos que uma pessoa bem humilde consegue desenvolver. Às vezes uma pessoa bem humilde tem mais caráter, né, é mais honesto de uma pessoa catedrática lá, tem bastante estudo. Então, para ver que isso é do espírito, isso é consciencial. A gente precisa buscar esse entendimento, que nem todos conseguem desenvolver. Um médico especialista, vamos dizer, nos pulmões, um pneumologista, ele vai, o paciente vai lá e tudo, ele dá medicamento, manda fazer exames, tudo, mas ele fuma, ele tem o vício do cigarro, outro lá tem o vício da bebida. E o que é isso? Ele estudou para curar os outros, mas ele tem esse sentimento, então que ele não vale para ele. O que é isso então? O que quer dizer? Né? Que ele ainda não tem a consciência desenvolvida, a consciência plena. Podia ter as leis de Deus, ele tem muito materialidade, ele estudou para ter uma profissão, para ganhar dinheiro, ter uma boa vida material. Isso a gente só deu um exemplo do médico, mas tem tantas outras situações, né, que a pessoa ensina para os outros, mas para si ela não pratica. É que nem a doutrina dos espíritos. Né? A gente vem na casa espírita, a gente estuda, mas na hora de praticar é difícil. Mas o que a doutrina espírita nos convida? Que a gente tente, que a gente não desista, que a gente seja corajoso, que a gente coloque vontade, coloque esforço. Tem lá no Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Primeiro as coisas de Deus e o resto lhe será dado. Mas a gente primeiro sempre quer as coisas dos homens, né? Agora a gente tem um evento lá no Caminho da Luz, que está convidando todas as casas, até convidou um culto, não sei se aqui foi convidado, que é o encontro de família. Aí uma casa, daqui vai só 5, tem 20 trabalhadores, vai só 5, tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, fazer aquele outro. Tudo bem, vai, né? Tem entendimento, mas a gente gostaria de ver mais gente buscando encontrar entendimento, que junto a gente vai desenvolver assuntos para isso. Todos já temos no 14º encontro de família. Mas a gente não pode impor, a liberdade é cada um ao seu tempo. Quer continuar sofrendo, quer continuar na ignorância das leis divinas, tudo bem, não vai ser eu, não vai
estômago? Por que acontece isso comigo? Por que eu tenho que viver desse jeito? Por que eu tenho tanta dificuldade de fazer amizade? Por que eu não consigo me manter bem no grupo? Né? São coisas essenciais que nos trazem. Ele colocou algumas aqui. Administre seus conflitos. Como administrar nossos conflitos, né? Ele diz que o conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Então vai de cada um. De como parar para pensar, se dar esse tempo para pensar. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para criar esse conflito para mim? São questionamentos que devemos ter mais cuidado de fazer. Evite eleger modelos para seguir. Seja você mesmo diante dos desafios. Eles também são falíveis. Então a gente olha lá, eu queria ser que nem ela lá. Olha só que linda tá o cabelo dela. Por que eu não tenho um cabelo igual ao dela? Eu queria ter um cabelo igual ao dela. Mas o cabelo é dela, eu tenho o meu. Não. Por que eu não aceitar o que eu tenho? O que eu sou? Né? Ou a profissão do outro, ou até aqui entre nós que fizemos palestra. O Dirceu fala, não precisa nem nada, ele vai falando com inteligência. Mas por que ele é inteligente? Porque ele estuda, porque ele lê muito, porque ele buscou ter esses entendimentos. Por que eu quero ser igual a eu? Falo daquilo que eu entendo. Né? Quando a gente se propõe. Então, nós devemos parar. Quantas pessoas... Agora vamos falar do futebol. Eu não sou do futebol, não entendo. Mas vai dizer que não ficam horas sentados em frente à televisão vendo um jogador lá e são fã de tal jogador. Nem sabem lá quem existe, ganham milhões lá e nem sabem quem existe. Mas a gente briga por causa de um jogador lá, né? Isso aí é falta de consciência, né? Mas faz parte ainda dos desejos do ser humano. Porque admirar uma criatura, tudo bem, pelo se dedicar, ser um bom profissional. Agora fica lá, chegando a brigar com o outro, às vezes você mata por causa do futebol. Eu dormi, né? Brigo dentro dos estádios, é só um exemplo de futebol, né? Tem tantas outras situações que fazem com que a gente eleja ídolos. Permitir-se maior dose de confiança. Às vezes a gente se faz tão inferior, tão vítima dele, né? Porque a gente não tem confiança naquilo que a gente se propõe. A gente se propôs, precisamos acreditar na nossa força, na nossa capacidade. Quando a gente se propõe, a gente consegue, a gente tem capacidade para isso. Não podemos nos aficionar diante dos desafios. Porque problemas todos nós temos, porque nós que criamos os problemas. Mas, na verdade, nós temos os desafios da nossa encarnação. E eles são desafios porque nós trouxemos de outras vidas passadas. Nós viemos do primitivismo, nós não podemos esquecer disso. Hoje nós temos um mundo de provas e expiações, evoluímos um pouquinho, mas ainda temos muitas deficiências. E para corrigir ela nessa vida, nós precisamos ter muita força de vontade. E buscar conhecimento das leis de Deus, para que a gente possa praticar, para poder sair dessa materialidade e fazer da vida da gente um pouco melhor. Porque o que nós vamos buscar na casa espírita? Vamos ser bem verdadeiros. Melhora a saúde, o problema financeiro, ou uma questão de relacionamento. Será que é isso que a gente deveria vir procurar? A gente deveria vir pelo amor, para buscar aqui através dos espíritos superiores, refazer nossas energias na vivência lá fora. Né? Mas a grande maioria da gente vem pela dor, pelos problemas que nós mesmos criamos. Não fuga diante dos problemas, pois esses foram criados por nós mesmos, como já tinha falado, né? E nos acovardamos diante deles, né? Buscando, usando desculpas falsas. E nos levando a um comprometimento mais tarde com as nossas dependências.
essa problemática. Reaja à depressão. A depressão é um foco que está acontecendo bastante, então nem vamos adentrar muito. Só que a depressão é uma fuga da vida. É uma fuga de enfrentar os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Então, o que a gente faz? A gente se fecha na gente mesmo. Entrega para deixar que a vida nos leve, a gente fica ali escondidinho no nosso meio. Então, a gente precisa de outra pessoa para nos ajudar a enxergar que existe um Deus, que existe a religião, onde a gente deve buscar amparo, que existe a medicina física. Por mais que ainda iniciamos do remédio, ainda se faz necessário para nós, né? Tenha em mente que seus problemas não são os piores. Eles pesam o volume que a gente dá. Por isso que a gente diz, né? O problema é a gente que arruma, porque eles pesam o volume que a gente dá. Ou seja, a importância que a gente dá. Às vezes é um probleminha e a gente faz um problemão. Né? Então, temos que pensar também. Liberte-se da queixa pessimista e pense melhor quanto ao perseverar e produzir. Qualquer coisinha, diz, isso não vai dar certo. Bobagem, eu nem vou perder meu tempo com isso. Mas será que sim, não é? Será que você tem que enfrentar com positividade? Quando a gente diz não, a gente já está jogando um impedimento à nossa frente. Quando a gente diz sim, se abre um monte de possibilidade para a gente conseguir o que a gente quer. Só que tem uma coisa, nem tudo que a gente quer a gente consegue. A gente consegue aquilo que é necessário para o nosso aprendizado diante da nossa encarnação. Então, tem que pensar nisso. Às vezes eu quero coisas lá que nem... Mas tu não veio para isso. Tu veio para ter essa vida, para se esforçar para ser uma pessoa melhor. É para ser, não é para ter. Né? Por isso que temos que cuidar, inveja, ciúme, essa questão aí, para não nos atrapalhar nessa situação aí, né? Liberte-se, né? Liberte-se da queixa e procure ocupar-se sem deixar espaço para horas vazias. Está dentro do nosso horário. O que é esse procure ocupar-se? Às vezes a gente, eu não paro, estou cansada, preciso parar um pouco, por isso a minha mente se aquieta. Paremos no sofá, tudo, e aí vem o pensamento. Mas o que aquela criatura me fez hoje? Mas ela não vale nada. Ela se acha melhor que eu. Isso é um exemplo. E aí, quando a gente vê, a nossa mente está criando um monte de demoninho. E quando vê, já começa a doer a cabeça, e dói o estômago, e aí estou com fome. Come, e come, e come. E continua na dor de cabeça. E aí já surge outro problema. Me aconteceu isso. E a gasolina subiu, e já começa pensamento assim, pensamento do quê? Então, ocupemos a nossa mente. Não deixemos horas vazias. Por mais que o nosso corpo esteja cansado, procuremos alimentar pensamentos bons. Para não deixar espaço para que venham aqueles que não querem que a gente esteja bem, que buscam conhecimento para melhorar, e tomar espaço na nossa mente. Nós somos donos do nosso corpo. É nós que dirigimos esse veículo. É nós. Não podemos dar espaço para outros. Que nem uma mulher submissa. Tudo que tem que fazer, tem que perguntar para o marido primeiro para fazer. Né? E cadê a pessoa inteira que vem buscar um entendimento para vivência? Casal é para ser um companheiro, para dialogar, se entender, mas cada um tem a sua vida para construir. Um auxiliando o outro. Mas muitas vezes a gente joga outra responsabilidade na nossa vivência. Né? Então, isso aí também faz parte do nosso entendimento. Então, ele nos convida a entender que a existência terrena é toda uma oportunidade para o enriquecimento contínuo. E todos os dias é nos dado a oportunidade de buscar elevação de crescimento, conhecimento e realizações. Então, a gente sabe que sempre que o sol nasce, né, temos novas oportunidades de ser felizes. Depende só de nós. E lá buscando alguma coisa, uma mensagem para deixar para todos nós, eu digo, não precisa de mensagem. Né? É cada um, não vou mudar ninguém hoje. E aí, mexendo, eu encontrei esse livro. Né? O que
eles do nada. Não, precisamos nos movimentar. A vida é movimento. E de preferência com muita positividade. Evangelho no lar, a oração antes de dormir, um copo d'água lá da cama, orar e no outro dia tomar, antes de escovar, tomar café. Por quê? Porque o nosso anjo da guarda, nosso benfeitor, nosso amigo espiritual, colocam energias ali de acordo com a oração, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós agradecemos. Temos que esquecer um pouco de pedir, não é errado pedir, mas agradecer até pelas coisas que não deram certo, porque é um sinal de que a gente está buscando manter um elo com o Criador, que todos somos interligados, ninguém está aqui por acaso, todos nós precisamos estar aqui hoje para aprender esse exercício de escutar, de prestar atenção na nossa consciência. Muito obrigado. Que possamos refletir um pouquinho qual é o nosso papel aqui, como espírito encarnado, espírito imortal, que estamos aqui para sermos anjos de Deus, mas todo o esforço necessário é individual de cada um de nós. Desejo de todo o coração que todos possam ter essa lucidez de encontrar dias de positividade e de alegria de viver, porque de tristeza fique para a nossa volta, mas que nós seja um momento de bastante alegria, no convívio da família, que a gente possa chamar a nossa casa de lar, que hoje, diante de todas as situações, tem muitas casas que são casas, só paredes erguidas, com criaturas ali existindo, mas precisamos criar lares vivendo um bom convívio entre todos, aceitando as criaturas como são, mas procurando a cada dia praticar a nossa mudança interior. Deus abençoe a todos, que as boas energias acompanhem a todos vocês. Até uma outra oportunidade. Busquem uma posição mais confortável possível, quiserem fechar os olhos. Vamos agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade da família. Agradecer por tudo que nos é alcançado. Que possamos ter força, perseverança, confiança e fé na bondade divina. Vamos orar pelas pessoas que se encontram distante da religião, da religiosidade. Orar pelos nossos governantes em todas as nações, para que tenham lucidez, né, de que a vida vem de Deus. Vamos orar por aquelas pessoas ainda que precisam de um abraço, precisam de um aconchego que a gente possa ter através do nosso pensamento para todos eles. Vamos orar por aqueles que estão acamados, né, pelas situações de desequilíbrios e que precisam passar por alguns momentos para perceber o quanto somos agraciados pela bondade divina através dessa oração. E que a oração possa partir dos nossos lábios, preenchendo algum vazio que possa ter dentro de nós. Que possa se preencher de luz, de positividade. E que o Pai Nosso seja uma oração sentida e não palavras vãs jogadas no ar. Para que ele possa se expandir e chegar em todos os recônditos da terra, numa só voz que possamos orar. Pai nosso, que estais no céu,